E pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Sabedoria do Alto. Hoje eu quero te perguntar, você é uma pessoa sábia? E o que é ser uma pessoa sábia? Nessa nossa série eu estou trazendo vários princípios, vários conceitos dentro da palavra de Deus, do que é a sabedoria, da importância da sabedoria. E hoje eu quero falar o que é ser uma pessoa sábia, dentro do conceito da palavra de Deus, porque a nossa série, como o nome diz, é Sabedoria do Alto. Então nós vamos tratar a sabedoria sobre a ótica da Bíblia, sobre os princípios da Bíblia. E sobre a ótica da Bíblia, o que é ser uma pessoa sábia? Bom, nós vamos trazer várias respostas para essa pergunta nessa série. Mas o princípio, o principal, o começo de todas as coisas é você temer ao Senhor. E quero ler para você Provérbios 1:7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria. No Salmo 111:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela prudência os que o praticam. Então, baseado na palavra de Deus, para uma pessoa se tornar sábia, para a pessoa adquirir sabedoria, não a sabedoria humana, mas a sabedoria do alto, ela precisa temer ao Senhor. Sem temor ao Senhor, não há sabedoria. Porque, como eu disse, o princípio, a base de tudo para se ter sabedoria é temer ao Senhor. Se uma pessoa não teme ao Senhor, ela não é uma pessoa sábia de acordo com os padrões da Bíblia. Então, para você que está acompanhando essa série, ou para você que está me vendo pela primeira vez, assistindo, e você gostou desse tema e pensa, olha, eu queria tanto ser uma pessoa sábia, eu queria adquirir sabedoria, como eu começo, como eu faço isso? Então, comece temendo ao Senhor, comece reverenciando a presença dEle, dando crédito ao que o Senhor fala na palavra dEle. E se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, você pode estar se perguntando, o que é temer ao Senhor? O que é o temor ao Senhor? Temer ao Senhor não é você ter medo da presença dEle, é você ter respeito, você ter uma profunda reverência, é você querer agradá-lo e também obedecê-lo. E por que nós devemos temer ao Senhor? Eu trouxe aqui 4 motivos pelos quais você deve temer ao Senhor, pelos quais é sábio você temer ao Senhor. E o primeiro motivo para você temer ao Senhor é para você agradá-lo. É tão interessante o relacionamento com o Senhor, porque não se trata de obrigações, não se trata de você ser forçado a fazer as coisas, mas se trata de que você também pode agradar o Senhor. E esse é o primeiro motivo para você temer ao Senhor, é agradá-lo, porque quando nós tememos ao Senhor, nós o agradamos. Olha o que diz o Salmo 147:11: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, temer ao Senhor, esperar na sua misericórdia, é agradar ao Senhor. Como eu disse, é tão incrível que nós podemos agradar o Senhor. Pense bem, um Deus que é soberano, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é onipotente, ou seja, tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas e Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Um Deus que é soberano, que não há nenhum outro acima dele. Mas nós podemos agradar esse Deus que tem um padrão elevado, mas nós podemos agradá-lo simplesmente pelo fato de temer ao Senhor. Então, o primeiro motivo pelos quais nós devemos temer ao Senhor é para agradá-lo. Você tem a oportunidade de demonstrar a sua reverência pelo Senhor, temendo a Ele e assim agradando o coração do nosso Pai. E o segundo motivo pelo qual você deve temer ao Senhor é para viver mais. Em Provérbios 10:27 diz que o temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. E olha que interessante, além de você agradar ao Senhor quando você o teme, você também prolonga os seus dias quando você demonstra no seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas escolhas, o temor ao Senhor. E o terceiro motivo para você temer ao Senhor é para você ser abençoado. E olha que incrível, temendo ao Senhor, você, como nós já vimos, agrada ao Senhor, você tem os seus dias prolongados e também você é abençoado. No Salmo 128, de 1 a 6, diz assim:
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos. Você está conseguindo compreender que temer ao Senhor não se trata de ter medo do Senhor? Há muitas delícias, há muitas bênçãos em você temer ao Senhor, em você estar na presença dele. E o quarto motivo para você temer ao Senhor é para que a sua descendência seja abençoada. No Salmo 112, de 1 a 3, diz assim: Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente, ou seja, a sua descendência, será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. No Salmo 128, que eu li antes desse salmo aqui, diz que você será abençoado temendo ao Senhor. E já aqui no Salmo 112, que eu acabei de ler, reforça que não somente você, mas também a sua descendência será abençoada devido ao fato de você temer ao Senhor. Então, temendo ao Senhor, você está garantindo bênção não apenas para você, mas também aos seus descendentes, à sua geração. E olha que maravilhosa graça. Nosso Deus é um Deus soberano e Ele poderia simplesmente impor sobre nós o seu temor, impor medo em nós, mas o nosso Deus não é assim. Ele é um Deus misericordioso e você temendo a Ele, você que está ganhando. Você que está sendo recompensado, você que está sendo abençoado. Nós só temos a ganhar, obedecendo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, temendo ao Senhor. Então vamos recapitular o que nós vimos até aqui para reforçar o aprendizado na sua mente. Então nós vimos 4 motivos pelos quais você deve temer a Deus. Número 1, para agradá-lo. 2, para você ter seus dias prolongados e viver mais. 3, para você ser abençoado, e 4, para que sua descendência também seja abençoada. E eu iniciei esse vídeo falando sobre o que é ser uma pessoa sábia. E eu respondi para você que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E a essa altura você pode estar se perguntando: como eu faço para temer ao Senhor? Qual a característica de alguém que teme ao Senhor? E eu elenquei aqui 2 características de uma pessoa que teme ao Senhor. E a primeira característica de uma pessoa que teme a Deus é querer agradar a Deus. Uma pessoa que teme ao Senhor, ela quer agradá-lo, ela quer obedecê-lo, ela quer viver uma vida santa, uma vida reta, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Essa pessoa que teme ao Senhor, ela quer descobrir quais as vontades do Senhor para a sua vida. Ela passa a viver não de acordo com os princípios dela, que ela estabeleceu na sua própria mente, pela sua própria vontade. Mas ela quer pautar a sua vida, as suas escolhas, dentro do que a palavra de Deus diz, dentro do que é a vontade do Senhor para a vida dela. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Então a nossa opinião, ela só terá valor para nós quando ela estiver pautada no que a palavra diz. E quando a nossa opinião ela estiver divergindo com o que a palavra de Deus diz, o que deve prevalecer é a palavra do Senhor. Aí nós devemos transformar nossa mente com a palavra de Deus. Nós devemos basear a nossa opinião no que a palavra do Senhor diz. A característica número 2 de quem teme ao Senhor é que a pessoa evita o pecado. O pecado na vida do cristão, ele deve ser um acidente e não uma prática regular, não aquilo que ele faz sem se importar que está pecando. Porque Deus odeia o pecado. Então, se você ama a Deus, se você o teme, se você quer agradá-lo, você vai evitar o pecado. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, nós vivemos com o objetivo de sermos santos, de evitar viver na prática do pecado, é uma característica de quem teme ao Senhor e de quem quer agradar ao Senhor. Hoje em dia está havendo muitos ensinos equivocados sobre a graça de Deus, que diz que a graça cobre tudo.
E de fato, a graça de Deus nos cobre. A graça de Deus, ela vai nos alcançar quando nós precisarmos de misericórdia, quando nós acidentalmente pecarmos. Mas a graça de Deus não é licença para nós vivermos no pecado. No livro de Romanos fala assim: como nós viveremos no pecado? Nós que já morremos para ele. Então a graça de Deus é você ter a capacitação do alto, a capacitação do Espírito Santo para você não viver no pecado. Como eu disse, o pecado na vida do cristão, ele deve ser um acidente que você confessa, que você deixa. A palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Então, você que teme ao Senhor, você evita o pecado. Você não vai dizer assim: ah, eu vou pecar mesmo, eu sei que isso é pecado, eu vou pecar porque a graça me cobre. Não, gente, não é assim que funciona. Se você quer colher bons frutos na sua vida, você deve viver uma vida de santidade, você deve procurar se santificar cada vez mais, se tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Diariamente você dizer não para sua carne, diariamente você morrer para si mesmo, morrer para o pecado e querer agradar o Senhor cada vez mais. E como eu disse, sem santidade, ninguém verá a Deus, ninguém irá para o céu, ninguém irá para a presença do Senhor sem santidade. Uma pessoa que vive na prática constante do pecado, ela está dizendo declaradamente que ela não teme ao Senhor, porque temer ao Senhor é evitar o pecado. E outra coisa que a graça não faz é te livrar das consequências do seu pecado. Então, se você recebeu um ensino dizendo assim: ah, você pode continuar do jeito que você está, porque a graça do Senhor te cobre, nós estamos na era da graça. Saiba que o Senhor te ama, saiba que a graça do Senhor está sobre todos nós, mas as consequências do pecado, elas virão. A graça do Senhor, ela não vai te cobrir, não vai te impedir de viver as consequências do pecado, de colher os maus frutos pelo pecado. Então, é sábio você temer ao Senhor e é sábio você evitar o pecado, evidenciando esse temor. Então, para fechar e para recapitular, nós vimos neste vídeo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que duas características de quem teme a Deus é que essa pessoa quer agradá-lo e evita o pecado. E lembre-se, ser sábio é temer a Deus, e temer a Deus não é ter medo dele, mas reverenciar a presença dele. Mas o que mais evidencia uma pessoa sábia? Tem algo a mais? Porque se nós vimos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então quer dizer que tem mais coisas. Temer ao Senhor é apenas o princípio. E tem algumas características que evidenciam uma pessoa sábia, e são características que muitas vezes nós não nascemos com ela, mas nós podemos aprender. Porque a palavra de Deus, ela vem para trazer luz para a nossa mente. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Então, nós vamos falar nos próximos vídeos sobre algumas características que evidenciam a pessoa sábia, além de temer ao Senhor, que é o princípio que nós vimos. No próximo vídeo eu vou falar sobre falar pouco. Uma das características de uma pessoa sábia é que ela fala pouco. Então, nós vamos trazer vários conceitos sobre falar pouco. E como sempre, eu vou estar sempre falando baseado na Bíblia, a importância de nós falarmos pouco. Então se inscreva no canal e ative as notificações para o YouTube te avisar quando eu postar o próximo vídeo. Obrigado pela sua companhia, um abraço, Deus te abençoe.